Bom dia, tudo bem? Segundo ano. Agora a professora vai fazer uma revisão da parte de poesia, do gênero lírico ou poético. Lembrando que, né, é interessante você assistir o vídeo da revisão e resolver os exercícios dessa revisão. Então a professora te enviou duas listas, uma lista de revisão da prosa e uma lista de revisão da poesia, do gênero lírico ou poético. Então, é interessante assistir ao vídeo, ao primeiro vídeo da prosa e resolver os exercícios da prosa. Assistir ao vídeo de revisão da poesia e resolver os exercícios da revisão de poesia. Quando nós falamos de poesia, nós temos um momento no Brasil que é aquele momento da era colonial. No momento da era colonial, a nossa poesia começa ali, literatura de viagem, com o padre José de Anchieta, que era um jesuíta intelectual que vem para o Brasil. Depois, nós tivemos, então, a poesia barroca, com o nosso primeiro grande autor, que foi o Gregório de Matos Guerra. Ele é autor da poesia, porque o padre Antônio Vieira é o nosso autor da prosa, né? Então, é isso que a professora quer que a gente entenda. Então, nós temos um autor da poesia e nós temos o autor da prosa no barroco. Mas como nós estamos fazendo revisão de poesia, a professora vai se ater aos autores da poesia. Esse foi um conteúdo lá do primeiro ano. O arcadismo, que já é o oposto do barroco, já é o equilíbrio, o pastor, a pastora, tudo em equilíbrio ali, né? Mas, o que a professora quer fazer revisão? Começar na era nacional. Começando na era nacional, a gente começa com romantismo poesia. O romantismo poesia, o que é o gênero lírico ou poético, gente? Qual que é a estrutura do gênero lírico ou poético? O gênero lírico ou poético, a gente vai observar, ele é escrito em versos, cada linha poética daquela é um verso. A reunião desses versos, nós temos o quê? As estrofes. Então, nós tivemos uma vasta produção da poesia pelos folhetins, pelos jornais, porque nós teremos agora a universidade no Brasil, a faculdade no Brasil. Os nossos intelectuais terão facilidade de leitura. Porque quando a gente fala do movimento romântico, nós temos que falar da Alemanha, porque começa com Goethe na Alemanha. Nós temos que falar da Inglaterra, Byron, que foi um poeta que influenciou muita gente. E nós temos que falar da França. Victor Hugo também vai ser um poeta que vai influenciar claramente o Castro Alves. O que acontece com a nossa poesia? A classificação da nossa poesia não é uma classificação assim, o Castro Alves começou a escrever em tal ano, parou em tal ano, então ele é da terceira geração. Não, gente, essa não é a classificação. A classificação é pelo tema, a classificação é pelo assunto. Então, para facilitar o nosso estudo, essa classificação também eu não posso perder de vista a questão de que é uma classificação pedagógica, é uma classificação didática. Não é uma camisa de força, como eu sempre digo. Um poeta da primeira geração, ele pode ter características da segunda em alguns dos seus poemas. Por isso que numa situação de prova eu tenho que ler o poema. Um poeta da segunda geração, ele pode antecipar temática da terceira geração. Então, o que nós vamos observar? Primeira geração. Quem que encaixa na primeira geração? Quem tiver a temática da religiosidade, quem tiver a temática nacionalista, que é o nacionalismo ufanista. Ufanismo, o que é esse termo, gente? O que significa? É do nosso vocabulário literário. Ufanismo significa a idealização. Ufanismo significa que eu vou falar da pátria sim, eu sou nacionalista sim, mas não com viés da crítica. Eu vou idealizar. E eu escolho o índio e eu escolho a natureza brasileira, diferenciada, exótica, grandiosa. Então a primeira geração é a geração nacionalista. A primeira geração é a geração indianista. Temos Gonçalves de Magalhães, que é quem começou o romantismo geral, com suspiros poéticos e saudades, e o maior poeta dessa geração, Gonçalves Dias, autor do Ijuca Pirama, autor de Canção do Exílio,
porque agora esse sentimento, né, de saudade, de que o melhor lugar é a terra natal, de que o melhor lugar é a pátria, é um sentimento romântico, porque é o momento da independência do Brasil. Esse é o sentimento. Mas eu não posso falar do Gonçalves Dias só do indianismo, só do saudosismo da terra natal. Ele também fez a poesia da qual ele vai falar dos sentimentos, das emoções. Fez a poesia que vai falar do passado histórico português, né, que ele vai tratar, utilizando inclusive um português que é o português arcaico. Né? Então, olha só, Gonçalves Dias, né, é o poeta indianista do romantismo. É considerado um grande poeta pela elaboração, pelo ritmo. É incrível em Juca Pirama você perceber que ele vai trabalhando a poesia para trazer o ritmo dos tambores indígenas. Então ele traz esse ritmo na sequência das palavras. Ele traz a perspectiva, né, da antropofagia como uma perspectiva cultural. Comer, mas não é comer a carne de qualquer um, não é ficar em briga com os irmãos, mas é, antes de tudo, comer a carne de um forte. Porque eles acreditavam que comer a carne de um forte, eles ficariam ainda cada vez mais fortes, aquela coisa de transferência, né? A transferência. E o Oswald de Andrade depois propõe isso para nós, que logo a gente vai estudar. Então, já que a gente é antropófago, então vamos nos alimentar e nos fortalecer. A visão do Oswald de Andrade. A segunda geração, a gente diz que é a geração, gente, que vai assim ao ponto máximo do romantismo, que é a geração, né, mal do século, que é aquela geração que adoece da alma, que adoece dos sentimentos, que adoece das emoções. A segunda geração é a geração altamente pessimista. A segunda geração é a geração do spleen, que é aquela trajetória que o sonho choca com a realidade. E que aí vem a angústia, o tédio e o desejo da morte. É a geração do escapismo, é a geração da fuga da realidade, é a geração da fuga para o sonho e a fantasia. Eu deixo a vida como deixa o tédio, né? Então, olha só, é aquela geração da exacerbação dos sentimentos e das emoções. Então, é a geração de extremo valorização dos sentimentos, das emoções. E aí a gente tem um Casimiro de Abreu, que é o poeta da ingenuidade, que é o poeta da infância, que é o poeta que vai supervalorizar a infância, aquele passado que ele não tinha as angústias de outrora. Aí nós temos, então, o Casimiro de Abreu, que é ingênuo, mas é da segunda geração por causa desse saudosismo extremo do passado. E aí nós temos o Fagundes Varela, autor daquele poema maravilhoso, elegíaco. O que é uma elegia? É um poema fúnebre, que ele faz em homenagem ao filho, né, que é o Cântico do Calvário, o poema elegíaco mais famoso da nossa língua. E aí nós temos, né, o maior poeta dessa geração, que é o Álvaro de Azevedo, que até quando ele busca a morte como saída, ele tem dúvida se a morte é a solução, porque ele vai sentir falta da mãe, ele vai sentir falta da irmã, ele vai sentir falta dos amigos, do pai. Álvaro de Azevedo, poeta da dúvida e da morte. Autor de Lembrança de Morrer, né? Autor de poemas maravilhosos e um autor que é sempre colocado em questão. Por quê? Porque ele entendeu que esses temas pessimistas, que esse escapismo, que essa fuga da realidade em exagero, isso já eram temas desgastados. Idealização da morte, idealização da mulher, idealização do amor, eram temas desgastados. Ele entende isso e ele já vai usar o quê? Ele já vai usar da brincadeira, ele já vai usar do humor, ele já vai ironizar essa coisa da idealização da morte, da mulher e do amor. E já traz um tema que é só lá na modernidade que vai ser grandioso, que é o tema do cotidiano. Gente, o poema que ele faz com a personagem é uma lavadeira,
É um poema do cotidiano. É um poema do dia a dia. Então ele já avança lá. Ao mesmo tempo que tem aquela parte dele altamente pessimista, né? Mas tem aquela parte dele altamente irônica, em relação até mesmo à não idealização do poeta e da poesia. Certinho? E a terceira geração, a crítica considera, né, como a evolução dentro do romantismo. Por quê? Se no romantismo eu priorizo o que eu sinto, eu priorizo o que eu penso, quando eu chego na terceira geração, eu vou parar de olhar só para mim. Eu vou parar de olhar só para dentro. E eu começo a olhar ao meu redor. E eu começo a olhar os fatos, os acontecimentos. Então isso trata sim de um crescimento dentro do romantismo. Então eu vou observar aquilo que está acontecendo ao meu redor. E aí o que a gente vai verificar? Que nesse momento é o momento ainda da escravidão no Brasil. Então os temas serão a luta contra a escravidão, os temas serão a luta a favor da república, da participação do povo, a participação das pessoas nas decisões. E os jovens agora, que vão à frente à política, vão escolher um símbolo de liberdade. E o símbolo de liberdade vai ser o condor. O que vem a ser o condor? É a ave que voa alto nos Andes e que na terceira geração vai ser o símbolo da liberdade. Então o condor é o símbolo da liberdade. Tudo bem, gente? Então a poesia romântica ela vai ser dividida em 3 gerações. A terceira geração é a geração de Castro Alves, sem dúvida. Espumas flutuantes, poemas líricos belíssimos, poemas que refletem o relacionamento dele com Eugênia Câmara, todo aquele conflito por ele ser bem jovem e ela muito mais velha, todo o conflito social. Então, Os Escravos, outro livro dele extremamente importante. Castro Alves, então, o nosso poeta dos escravos, com uma linguagem grandiloquente, uma linguagem elaborada para se declamar, para falar para o público, para convencer as pessoas de junto dele lutar, né? Porque ainda acontecia tráfico, mesmo sendo proibido, e aí ele traz à tona tudo isso com uma linguagem poética, eloquente, com uso de muitas figuras de linguagem importantíssimas, impactantes, né? Então, é maravilhoso quando você vê Navio Negreiro, Vozes da África, né? Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Daí, o que vai acontecer? O que vai fazer oposição ao romantismo, poesia? Vai ser o parnasianismo. Então, o que a gente percebeu? E agora a gente estabelece paralelo, turma. Segundo ano, vamos estabelecer o paralelo. Se no romantismo eu tenho a idealização, se no romantismo eu tenho o sentimentalismo, se no romantismo eu tenho a supervalorização do sonho, da fantasia, se o último poeta romântico priorizou a luta social, gente, é um poeta muito próximo do realismo. É um poeta, inclusive, que não vai falar daquela mulher do sonho, da fantasia, não. Ele fala da presença física da mulher. Ele toca na mulher. Ele fala dessa mulher presente. Mas bela, por quê? É como a professora tem dito para vocês. Não vai escapar a proposta romântica de idealização. Então, o que a gente vai verificar aqui nesse momento? Castro Alves é de temática social. Quando eu venho com a proposta parnasiana, eu venho com uma proposta nada de sentimentalismo, nada de exagero das emoções, nada de denúncia social. Qual é a grande proposta parnasiana? Eu tenho 2 metáforas importantes. A primeira metáfora, o poeta se compara a um artesão que vai entrar para uma oficina e vai trabalhar o texto, até que o texto saia da oficina perfeito, sem nenhum defeito.
Veja essa proposta, gente. Eu não vou olhar o que está acontecendo na sociedade. Eu não vou olhar ao meu redor. Eu simplesmente vou entrar para uma oficina por causa da própria estética. Eu vou entrar para uma oficina por causa da própria poesia. Eu vou preocupar com o vocabulário que eu vou usar. Eu vou preocupar com a métrica. Eu vou preocupar com a rima. Parnaso é um local da mitologia. Então os poetas acreditam que essa vivência no Parnaso vai trazer uma produção muito melhor, uma produção muito maior. Então eu vou entrar para essa oficina e eu vou trabalhar essa poesia até que essa poesia saia da oficina perfeita, sem nenhum defeito. Então é alheamento aos problemas sociais. É o metapoema, é a metalinguagem, porque a máxima é falar da própria poesia, a máxima é falar da história antiga, a máxima é muitas vezes falar da história do Brasil, mas falar de objetos. A bandeira parnasiana é a arte pela arte. Então, porque você pode pensar, professora, se o romântico confessa os sentimentos, se o romântico confessa as emoções, então como que é essa história, professora? A história agora, gente, é que a literatura vai se aproximar das artes plásticas. A preocupação maior é com a própria arte, é com a própria estética. Então, a bandeira parnasiana é a arte pela arte. É falar de objetos de arte. É descrever para que a gente aproxime dos objetos de arte. Nada de confissão pessoal. Nada de exagero dos sentimentos e das emoções. Mas é claro que quando a gente parte para os autores, a gente vê Olavo Bilac, que acabou buscando essa temática dos sentimentos e das emoções, mas sem escapar à preocupação formal, sem escapar à preocupação de buscar esse vocabulário raro, de buscar esse vocabulário em comum. Certo, gente? Mesmo quando ele trata do lirismo, mesmo quando ele trata do sentimentalismo, é muito lindo dele, os tercetos, que trata de um poema dialogado, né? Que ele fala com a mulher amada, há sempre um interlocutor, e ele pede para ela para ficar e ela abre os braços e ele fica. Ele vai usando argumentos, né, e tercetos o tempo inteiro, e a rima e a métrica. E então nós temos a tríade parnasiana, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Olavo Bilac, o pai do parnasianismo brasileiro. Raimundo Correia descobre uma outra arte bacana, não menos importante, que ele vai retratar usando o soneto, a forma fixa mais usual, que é a filosofia. Raimundo Correia é o nosso poeta filosófico. E Alberto de Oliveira é o professor do parnasianismo. Alberto de Oliveira é o mais parnasiano dos parnasianos. Então, Alberto de Oliveira vai escrever a respeito de objeto de arte. É o autor de vaso grego, de vaso chinês. Então, viram que a professora está estabelecendo o paralelo, né? E 15 anos depois, ou praticamente, né, ao mesmo tempo dessa preocupação parnasiana, essa tríade famosa, a gente tem um autor que não encaixa na tríade, mas que é tão importante quanto os autores da tríade, que é o Vicente de Carvalho. Mas ele não encaixa na tríade porque ele não teve essa preocupação estrutural tão grande. Ele vai falar de um tema exótico, de um tema diferente, porque os parnasianos também priorizam esse tema exótico. Os parnasianos também priorizam esse tema diferente. Mas ele vai tratar principalmente de quê, gente? Da beleza marítima. E ele não preocupa em usar soneto, ele não se preocupa em utilizar as rimas, a métrica, né? Então, nós podemos observar aí, né, o nosso poeta que não encaixa na tríade, mas que também é de uma beleza exótica, a sua poesia, e que por isso também encaixa na estética parnasiana. Agora, juntamente, paralelo ao parnasianismo, a gente tem o simbolismo. E o simbolismo não faz oposição ao romantismo. Isso ficou claro, gente? O simbolismo volta, inclusive, a determinados valores românticos. O simbolismo vai ter aquela influência freudiana incrível.
O simbolista vai trabalhar com o inconsciente e o subconsciente. O simbolismo, então, vai tratar da loucura. A bandeira simbolista é a bandeira que propõe uma linguagem das sensações, uma linguagem sinestésica. É a sinestesia. Trata-se da mistura das sensações. Então, o simbolista, a bandeira simbolista, é que a poesia tenha cor, é que a poesia tenha sabor, é que a poesia tenha perfume e musicalidade. Então, a poesia simbolista vai buscar também essa coisa da música, né? A música silente e fria, a nebulosa música sombria gela minha alma e fica a tremer e fria, a música da morte. Gente, o simbolismo vai falar também do misticismo. Você vê, e a sublimação é a palavra. Né? Enquanto o parnasiano, a palavra é a impassibilidade, é o impassível, é o poeta que não fala dos seus sentimentos, é o poeta que não fala das suas emoções. No simbolismo é a questão da sublimação. Eu aceito a dor, eu aceito o sofrimento, porque eu acredito que essa dor e esse sofrimento vai me levar a um outro nível. Então, lembra Ismalha? Imediatamente a alma de Ismalha subiu ao céu, enquanto ela buscou aquele sonho da loucura. Ela queria a lua do céu, ela queria a lua do mar. E as asas que Deus lhe deu rufaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Imediatamente. Então, como os poetas simbolistas, a gente tem o Cruz de Souza, que é o poeta negro, que é o cisne negro, que é o poeta que sofreu por causa do preconceito, que é um poeta, né, que vai falar da dor, do sofrimento, que cita salmos, que cita termos litúrgicos, que é o poeta, né, incrível desse momento. Que as imagens, a poesia simbolista, ela não quer trazer para a gente a declaração, a descrição do objeto, não. A própria palavra simbolismo já diz isso. Ela quer trazer a sugestão. O simbolismo, ele sugere. O simbolismo vai sugerir um objeto. O simbolismo vai sugerir uma situação. Então, o que a gente verifica, gente? Cruz de Souza, com todas essas temáticas. Enquanto o Olavo Bilac, né, nós vimos, tem uma poesia do Bilac, que é Profissão de Fé, que ele fala dessa profissão parnasiana, de escrever com perfeição, de buscar a perfeição. O Cruz de Souza tem um poema que é considerado uma profissão de fé, que é o poema, gente, Antífona, que você encontra ali todas as características simbolistas, que é a sugestão, né, do objeto, a sugestão ali, né, do que ele está retratando, que é a poesia vaga, imprecisa, o uso de letras maiúsculas alegóricas, que usa as maiúsculas para chamar a atenção, harmonias da cor e do perfume, que é a sinestesia, né? Cor, perfume, né? Que fala de vermelhidões de velhas chagas, sangue escorrendo em rios. Então, o pessimismo, e aí o livro de Baudelaire, né? Flores do Mal, já toda essa influência. E junto com Cruz de Souza, nós temos então, Cruz de Souza com Missal e Broquéis, nós temos então o poeta Alfonso de Guimarães, que é o poeta católico, que vai fazer poesias católicas incríveis, homenageando a Grande Mãe, a Grande Virgem, mas que tem um tema seu, que é a amada morta, que a sua noiva morre aos 17 anos. E ele vai fazer muitos poemas, inclusive tem uma coisa que me chama muita atenção, é que ele fala que quando ela chegou no céu, os dois eram tão juntos, que o anjo vai perguntar para ela assim, por que vieste sozinha? Então a amada morta, ele fala que até os cinamomos vão sentir falta daquela que os colhia, né? Hão de chorar por ela os cinamomos. Poesia incrível dele, Ismalha,
que é essa coisa do inconsciente, do subconsciente, poesia incrível dele, que fala da loucura, né, o poema Esmalha, e o poema A Catedral, que já usa termos litúrgicos como a catedral, os sinos, os incensos, e que ele relaciona, é incrível o que ele faz. O sol, e o sol vai subindo, subindo, e a sombra que vai trazendo ali para aquele lugar, e depois o anoitecer, aquela profunda dor, né, ao sentimento dele, ao que ele vivencia em cada momento. E ele começa dizendo que os sinos cantam, depois os sinos choram, os sinos gemem. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Beijo, queridos.